O Léo Jardim recusou de novo a proposta do Vasco pela quarta vez, é isso, Garoni? E agora, hein? Não é nem ele diretamente, né? A situação do Léo Jardim é complicada porque envolve o empresário que ele trocou no ano passado. Então, ele já deu uma entrevista, depois do Vasco Lanús 0-0, ele fala que já deixou muito claro que ele quer permanecer no Vasco, que ele deixou claro para o empresário, para o Vasco, mas precisa chegar no acordo. Léo Jardim tem contrato até o fim do ano, já pode assinar pré-contrato no meio agora da temporada, só que ele tem uma cláusula que se jogar 60% dos jogos no ano, já automaticamente renova por um ano. Não dá para falar ainda quais serão 60%, porque depende até onde o Vasco vai na Sul-Americana, até onde vai de Copa do Brasil, para saber o volume total de jogos para definir os 60%. Mas a tendência é ele bater, está muito perto aí de chegar numa marca que, independente do volume de jogos, ele já vai ter batido 60%. Mas fica essa dúvida em relação ao qual vai ser o futuro do Léo Jardim. Porque hoje o Pedrosa, que era nosso parceiro aqui, trouxe informação de que a pedida estaria entre 1,5 milhão e 2 milhões de reais. Então é complicado, né? Eu quero ficar, mas uma barreira desse tamanho para a realidade hoje financeira do Vasco parece algo muito distante. Tá certo que o Vasco paga esse valor para o Payet, que está saindo, né? Que já não vai permanecer no Vasco, o contrato agora acaba em julho, o Vasco tenta rescindir antes, tem o Coutinho que ainda não definiu seu futuro, também com salário nesse patamar. Mas eu acho que é algo complicado, assim. O Léo Jardim diz que quer ficar, né? E assim, pela fala dele, a forma como o Léo Jardim sempre tratou o Vasco também, me parece que ele quer ficar. Mas eu acho a pedida, se realmente estiver nesse nível, eu acho muito alto para a realidade financeira do Vasco. O discurso dele de que quer ficar não combina com o valor 4 pedido. vezes, com 4 recusas de renovação. Obviamente o Vasco não fez 4 propostas no mesmíssimo patamar. Não. Certamente a segunda foi melhor que a primeira, a terceira foi melhor que a segunda e a quarta já chegou num patamar talvez próximo do que o Vasco pretende pagar no máximo. Seria né? de 800, 900 mil reais, muito próximo de 1 milhão ali, que seria o valor que o Vasco está querendo pagar para ele. E ele está pedindo quanto? 1,5 milhão, entre 1,5 milhão e 2 milhões. Por mês. Por mês. Fora luvas, fora toda a renovação contratual e um contrato até 2030. Então a gente está falando aí de mais 5 anos de contrato. Quantos anos ele tem, Garoni? Agora tu me pegou. Tá perto Pega aí, de vê pra 30, mim. 30, 29, Eu acho muito, né? tá? Eu acho um goleiro? ótimo goleiro, acho um ótimo goleiro, já foi convocado, inclusive. Já né? foi convocado. Já foi com 30 anos. Foi convocado, mas ele tem deficiências, o Léo Jardim. Tem, saída de escanteio. Bola cruzada e tal. E aí, meu amigo, com essa notícia aí, tem outra notícia envolvendo o Léo Jardim também, aí partindo lá do lado do Fluminense, do jornalista Paulo Brito, que é um jornalista conceituado em cobertura do Fluminense. Hoje ele faz um trabalho de freelancer, mas ele diz o Neymar seguinte, no Fluminense? Não? Ele postou hoje no Twitter o seguinte, o Paulo Brito. Mesmo com a renovação de Fábio, o Fluminense observa a situação do Léo Jardim e do Vasco. O goleiro ainda não renovou o contrato com o Vasco e é visto como substituto ideal de Fábio quando o arqueiro do Fluminense se aposentar. O Fábio renovou o contrato até o fim do ano que vem. Que é o mesmo tempo de contrato, caso seja renovado do Léo Jardim. Pois é, então mesmo que o Fluminense de fato esteja interessado, segundo a informação do Paulo Brito, esteja interessado no Léo Jardim, seria pro lugar do Fábio, mas o Fábio ainda tem 1 ano e meio de contrato com o Fluminense. Enfim, o Léo Jardim viria, quando terminasse o contrato dele agora, no fim do ano, para ser reserva do Fluminense em 2026, então aparentemente seria isso, segundo essa informação do Paulo agora Brito. tem renovação automática, né? A renovação automática do Léo Jardim vai até o fim de 2026 também. Mas ele renovou? Aconteceu a renovação automática? Se bater 60%, renova automaticamente. Vai renovar automaticamente, sem o tá aumento, mesmo que não aconteça aí já o aumento. tem um reajuste financeiro, já receberia... Que não será nesse nível que ele quer. Então a renovação que está sendo discutida é para depois. É para não ter essa automática. Antes de ter essa automática, já ter uma renovação já num valor mais alto. Para estender mais o contrato, para ele ter um contrato mais longo. Representantes do Flu, isso notícia do Paulo Brito, fizeram contato para entender a situação, mas não houve nenhuma proposta oficial por enquanto. O clube avalia a situação como oportunidade de mercado, mas prefere esperar definição do atleta com o Vasco. Minha opinião, eu não vejo como oportunidade de mercado. Eu acho que é uma oportunidade de mercado se você considerar a qualidade do Léo Jardim. Seria uma ideia. Oportunidade de mercado é outra coisa. Oportunidade de mercado é quando há um jogador interessante, um jogador de bom potencial que serve para determinado clube e que está num custo interessante. Eu não acho que o Léo Jardim... por ser um custo baixo de contratação inicial, né? Porque não teria que pagar por ele pensando mas no fim tem luvas, do contrato, tem isso né? tudo, isso aí tudo tá em luvas, né? Sim. O cara quando não tem quando ele tá livre de algum clube, não vai ter uma multa rescisória a ser paga, ele geralmente cobra isso dentro das luvas dele. Então não tem, entre aspas, o cara vai pedir um salário estratosférico e vai cobrar um valor alto de luvas também, é como se estivesse pagando por ele,
para liberar ele do Vasco. Então, assim, eu acho o jogador bom, acho um bom goleiro, um goleiro muito bom até, muitas vezes, ou quase sempre. Mas eu não acho ele esse gênio. Eu acho acho um valor muito fora da realidade. Também assim. acho. Tá certo que o futebol brasileiro tem trabalhado com valores fora da realidade. Mas eu estava até falando no meu canal hoje mais cedo sobre isso, porque o torcedor fica. O Léo Jardim é um ídolo da torcida, ou de parte da torcida, não dá pra falar por todo mundo. Então ele tem um vínculo com o torcedor, ainda mais agora, depois de pegar 3 pênaltis que colocaram o Vasco manteve vivo na Copa do Brasil. Mas não é insubstituível, acho que esse é o ponto. Então, assim, o Vasco pode até pensar em renovar, o Vasco está tentando renovar, está fazendo proposta, mas se está difícil, o Vasco tem que estar de olho já no mercado, pensando na possibilidade de trazer outro jogador para a posição. O Botafogo, há 2 anos, trouxe o Lucas Perry, que estava no Náutico, se tornou um baita de um goleiro, vendeu para fora e já trouxe o John por um valor mais baixo. Então, assim, o Léo Jardim tem seu valor, eu acho super justo. O Léo Jardim, qualquer outro atleta e qualquer outra pessoa que ele coloque o preço dele, o trabalho dele, ele sabe quanto ele vale, ele vai pedir. Isso todo mundo faz em todo trabalho. Então ele está no direito dele de pedir quanto for. Assim como o clube está no direito de falar não. E tentar negociar para o valor mais acessível para ele. E você tentar chegar no meio termo. E se não chegar, tudo bem. Tem isso. O jogador não é obrigado a renovar, o clube não é obrigado a renovar contrato, tem que ser bom para todo mundo. E esse é o tipo de decisão, por mais que o torcedor vá sempre pela paixão, vai sempre pelo coração, são decisões tomadas dentro do clube que tem que ser feitas com a cabeça. Você tem que olhar para o campo, mas você tem que olhar para o financeiro também. Eu não vejo o Vasco hoje como viável, não é só questão do Léo Jardim, não. Para mim serve para Payet, serve para Coutinho. O Vasco não pode pagar um salário de 1,5 milhão para nenhum jogador hoje. O Vasco tem que ir bem ao mercado para encontrar jogadores num valor mais baixo. 350, pra caber... 400, 500 mil, 600 no máximo. 600 mil, 700... O Fortaleza que agora está muito mal, mas o Fortaleza até ano passado era um clube que era referência nesse sentido, de pegar jogadores ali que não têm salários tão altos, jogadores disponíveis no mercado e montar boas equipes. Esse ano que está muito mal, mas está na Libertadores, por exemplo. Então o Vasco tem que entender a realidade financeira também do clube. Acho que tem um limite. O Léo Jardim é importante para o clube, tem ligação com a torcida, mas o clube hoje, financeiramente, não é capaz de sustentar um jogador com um custo desse tamanho. Garoni, e ninguém vai pagar o Léo Jardim 1,5 milhão por mês, mais luvas. Nenhum clube no Brasil poderia pagar, tirando Palmeiras e Flamengo. Sim. Talvez o Atlético, que tem um apoiador forte, tem um patrocinador, mas ninguém pagaria. Sim. Eu acho que nem o Flamengo, nem o Palmeiras pagariam esse valor ao Léo Jardim. Acho que o Cássio ganha... O Rossi ganha menos de 600 mil. O Cássio ganha um valor alto no Cruzeiro, mas o Cruzeiro também não é mais de 1 milhão de reais. Não é. O Cássio não está mais valorizado desse jeito. Mas aí ele sai como ídolo do Corinthians ainda. Jogador de futebol, ele dificilmente o salário reduz. A não ser que o cara realmente fique sem mercado na Série A. Mas quando o cara é bom jogador, mas goleiro vale menos, né? Subindo. Goleiro geralmente ganha menos do que atacante, ganha menos do que um cara que é armador. Mas depende do nível do cara ali, né? Olha, eu não sei por quanto o Fábio renovou. O Fábio, quando chegou ao Fluminense, ganhava tipo 200 mil reais, que ele veio em baixa, né, do Cruzeiro, ia pro América Mineiro. Quando ele chegou, claro que ele se valorizou de lá para cá, claro que ele já teve 2 renovações e acaba de ter uma renovação agora que estende o contrato dele do fim de 25 até o fim de 26. Não sei quanto ele ganha, mas tenho certeza. O contrato com quantos anos? Certeza que é menos de 1 milhão. Absoluta, assim. E deve ser consideravelmente menos. O Léo Jardim já jogou na França e jogou em Portugal, né? Não sei se há o interesse dele em voltar para lá. Aí já muda o cenário de uma possível proposta, você botando ali fazendo a conversão, um salário ali de 500 mil dólares, de 300 mil dólares. Já vai bater o valor de euros. Mas não dá para competir, mas não dá para competir, né? Então, não sei se ele está querendo aproximar de um valor possível na Europa para fazer o Vasco pagar, mas aí não são vai realidades diferentes. E eu acho que mesmo para o Fluminense, vou pedir a opinião também da Raíza, mas só para completar aqui, acho que mesmo para o Fluminense seria um dinheiro mal empregado. Ilan, é um bom reforço o Léo Jardim? Claro que sim, mas a resposta tem que incluir o que eu sempre faço quando respondo esse tipo de pergunta. Incluir um depende. Por quanto? Léo Jardim é um bom goleiro? É ótimo goleiro. Seria um bom reforço? Seria um bom reforço. Mas por quanto? Quanto custa? Esse valor, para mim, não vale. Então, seria um dinheiro, para mim, mal empregado, mal investido, e eu acrescento algo além disso aí. O Fábio tem contrato já agora até o fim do ano que vem, e o Mário Bittencourt, o atual presidente, só tem um mandato até o fim desse ano. Ele vai contratar um goleiro para 2027? É isso? O Mário que sai no fim desse ano, no fim de 2025, vai contratar um goleiro para jogar em 2027? Para mim, ainda mais por esse valor, não faz sentido. Raíza.
Acho ele um ótimo goleiro, mas na média dos goleiros que a gente tem aqui no futebol brasileiro. Acho que os clubes estão bem servidos, inclusive, em relação a goleiros, a maioria deles, né? E não vejo o Léo Jardim num patamar, ele não tá abaixo, não tá, mas também não tá num patamar acima. Eu acho que tá mais ou menos ali igual que quase todo mundo tem, sabe? Então eu acho que é muito caro, 1,5 milhão pro Léo Jardim. E nem é uma posição que roda tanto, né? Muita grana. Não é uma posição que roda tanto. E 1,5 milhão é muita coisa pro Léo Jardim. Isso o Vasco consegue trazer um bom goleiro, aí, um bom tá picotando, goleiro, gente? Raíssa, tá picotando um pouquinho o teu áudio, gente. A gente consegue resolver por aqui ou é lá com a Raíssa isso aqui? Acho que talvez seja a sua internet, Raíssa. Vamos tentar de novo, mas tava picotando o teu áudio. Você acha que ele chega até quantos anos no Fluminense? Cara, ele tem contrato até o fim do ano que vem, né? 46. 46 anos. Eu, assim, sinceramente hoje, eu não tô vendo o Fábio decaindo. Sim. Se tivesse na descendente, falaria, pô, no máximo, fim do ano... Por exemplo, o Ganso tá na descendente. O Cano tá na descendente. Jogadores que renovaram o contrato recentemente. O Fábio eu não tô vendo cair de produção. Ele pode cair a qualquer momento, é óbvio. O goleiro é diferente, goleiro... Claro que pode a qualquer momento. Mas ele tá, assim, estável num nível altíssimo. Eu não sei, o que eu quero dizer com isso? Eu não sei se o Fábio vai parar de jogar no fim do ano que vem, não. Pode ser que não pare. Acho que nem ele sabe, né? Acho que ele vai tomar essa decisão Me parece que falta um jogo agora para ele ser o jogador com o maior número de jogos na história do futebol mundial. Ele vai bater esse recorde. Não é o maior goleiro, não. O jogador com mais jogos na história do futebol mundial. Ele tá 1 ou 2 jogos para bater isso aí. Vai bater. Ele começou muito novo, porque goleiro às vezes demora para despontar ali com 22, 23 anos. O Fábio com 18 anos já era goleiro lá do União Bandeirante. Ele foi do União Bandeirante para o Cruzeiro base do Vasco. Base do Vasco com 20 anos estava jogando já em 2000. Em 2000. Ele foi campeão brasileiro com o Vasco em 2000. A gente está em 2025. Agora, vem cá, tem gente que está assistindo a gente que não era nascido. O Fábio já era jogador, campeão brasileiro. Dói. O quê? Perder para um rival, o Léo Jardim, não? Já perderam o Cano, já perderam o Conca, é mais um, cara. Vitor Boleta. Que loucura, meu irmão. Não, mas incomoda, não incomoda. Como é que é o nome da filial? Não, fala a verdade. É o melhor jogador do teu time, cara. O Léo Jardim? Não, o Verratti é muito mais decisivo. O Verratti incomodaria. O Verratti tá querendo ir pra lá também, cara. Mas a situação do Léo Jardim... vaga. O Fluminense monitorou o Verratti também. É o Flu Castilha, cara. O Vasco virou o Flu Castilha. O CT é do lado, o cara pula o muro, já sai no CT do Fluminense. Fala, Raíssa, tenta agora, vamos lá. Eu acho que era aquilo, Ilan. Eu não vejo o Jardim acima dos goleiros que a gente tem na maioria dos clubes por aqui para receber um salário de 1,5 milhão. É muita coisa. 1,5 milhão é muita coisa para um goleiro. Acho que o Vasco, por exemplo, eu vi alguns torcedores falando, mas pagava quase isso pro Payet, não sei o quê. Mas é um meia. Do Rodrigo, que está machucado. Então esses jogadores estão fora da seleção brasileira para quinta-feira, 8 da noite, aqui em Guayaquil, contra o Equador. Agora, vamos ver a saída da seleção lá de São Paulo, de Guarulhos, a chegada aqui a Guayaquil. Tinha um batalhão de jornalistas esperando a seleção no aeroporto, mas por questões de segurança hoje, as seleções, os times de futebol, eles desembarcam na pista, pegam um ônibus e por ali já saem por questões de segurança. Então a gente está mostrando aí essas imagens na chegada ao hotel da seleção brasileira. Também um bom número de torcedores. O Brasil é muito amado aqui. O equatoriano, eu vim para cá desde 1992, 93 por aí, naquela eliminatória para a Copa dos Estados Unidos, que o Brasil foi campeão. E a paixão desse povo pela seleção brasileira é muito grande. Graças a Deus hoje os equatorianos cresceram demais no futebol. E, inclusive, estão lá na nossa frente na classificação das eliminatórias da Copa do Mundo. Então, o carinho do torcedor aqui é grande. É evidente que quando a bola rolar entre Equador e Brasil, o Equador vai jogar de amarelo, o Brasil vai jogar com a camisa azul, tá? Então, já para te avisar sobre essa questão aí. E vamos, então, ver um grande jogo acontecendo entre Equador e Brasil. É a estreia do Carlo Ancelotti. Você já está careca de ouvir isso, e ele precisa começar com uma vitória. É bom para ele, é bom para a seleção. Eu gostei dessa escalação. Ué, dá para repetir? Dá. Alisson, o Wanderson, Danilo, Marquinhos e Alexandro, Casimiro, Andrei Santos e Andréas Pereira,
Estevão, Richarlison e Vinícius Júnior. Você gostou dessa escalação aí? Então, deixa o seu comentário também. Gente, a informação do Vasco, né, é que o Felipe Coutinho está negociando a sua liberação do Aston Villa para continuar em São Januário. Ele vem crescendo, né? Eu sei que tem muita gente cobrando do Felipe Coutinho, não pode ser diferente. Um jogador multicampeão no mundo, né? Belas campanhas pela seleção brasileira, irão estar jogando tudo aquilo que o torcedor queria que ele jogasse. Então, tem essa informação. Você quer que continue o Felipe Coutinho? Léo Jardim. Os caras dele lá não aceitaram mais uma proposta do Vasco, não. Vai ficar ou vai sair? Quero a sua opinião aí também. Se inscreva no nosso canal, Wellington Campos FC. Paga nada não. Não esquece, dá uma olhadinha aqui, já deu joinha? Vai lá no joinha, dá o joinha. Pode se inscrever, não paga, é 0800. E a gente precisa de vocês para chegar a 100 mil inscritos. Salve, senhor. Salve, torcida do Vasco. Sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco que vai ter aí a presença do Andrei Santos, né? Na titular da seleção brasileira, cria da base do Vasco. Jogador muito importante aí, que está como titular hoje da seleção brasileira. Muito orgulhoso aí a torcida do Vasco e o Vasco, né, por ter esse jogador aí, o Pedrinho, que é chefe da delegação brasileira agora lá no Equador e também aqui em São Paulo, quando vai enfrentar o Paraguai. Deixa sua opinião, seu comentário, o que você acha sobre isso. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!